Bom, boa noite a todos. Somos mestrandos do ProF, da Rural. A gente vai iniciar aqui um bate-papo, né, da atividade 1, referente à disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física. Né? Então, aqui a gente gostaria de compartilhar brevemente, cada um fazendo o seu diálogo, a sua reflexão, né, sobre a importância, né, das pesquisas sociocríticas na nossa prática de educação física no chão da escola. Né? Então, a partir da leitura do texto que comenta sobre essa pesquisa sociocrítica, a gente pode entender que é uma visão que não deve ser neutra. Né? Então, diante disso, a gente, como professor, tem que entender que ali são sujeitos, tanto alunos quanto professores, enfim, colegas de profissão também, como outros profissionais e professores, que carregamos com a gente uma história, uma cultura, enfim, conhecimentos e pontos de vista diferentes. Porém, a gente tem que entender que, no nosso papel enquanto professor, nós temos que fazer um diálogo e uma disputa permanente com esse aluno para a gente entender a realidade que circunda a vida desses alunos. Né? E, a partir daí, a gente conseguir constatar que dentro da educação física escolar, e aí dentro dos conteúdos que a gente pedagogiza dentro do espaço escolar, o que a gente pode trazer como reflexão. Né? Porém, eu entendo que existem alguns temas de mais fácil compreensão, digamos assim, e aceitação por parte dos alunos, até na questão de desenvolvimento da compreensão por parte deles, que são temas que a gente consegue abordar diretamente dentro de uma prática. Né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha sobre o sexismo, né, tanto no esporte quanto em outras práticas corporais, dança, lutas, né? Quando a gente também trabalha a questão do alto rendimento, que muitas vezes está associado à prática esportiva. Então, nesses momentos, a gente consegue fazer reflexões e instigar os próprios alunos dentro da realidade deles, por que participam, por que não participam, né? Quais são as barreiras, quais são os sentimentos que eles têm quando eles se ficam expostos a essas aulas práticas. Né? Entretanto, dentro dessas pesquisas histórico-críticas, a gente também tem que, sociocrítica, a gente também tem que entender que a nossa sociedade ela é passada por diferentes classes sociais. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto que, pelo menos no meu dia a dia, que eu vejo uma grande dificuldade, assim, né? de realmente realizar uma transformação da sociedade de forma profunda, né? Que a gente consiga mudar realmente os valores, né? Tudo que envolve esse sistema que a gente vive hoje, que é um sistema capitalista, né? E que tem também suas mazelas, pode ser que tenha seus pontos positivos, mas que não cabe agora, nesse momento, a gente fazer esse tipo de reflexão, que seria muito leviano da nossa parte dentro desse pouco tempo que a gente tem. Né? Bom, então eu acho que, nesse primeiro momento, eu acho que eu contribuo dessa forma, nessa minha fala. Agora eu vou passar adiante para a colega Raquel, né, para dar as suas impressões sobre os textos que tratam sobre esse tema. Tá? Boa noite, eu me chamo Raquel. Eu vou fazer análise desse texto também, do artigo sobre a pesquisa sociocrítica. O artigo pesquisou 15 anos de pesquisa sociocrítica e ele constatou que, embora tivesse grande avanço conceitual, não refletiu em transformações significativas no chão da escola. E eu não zero surpresas, né? Porque a gente passou por isso, né? Quem foi formado depois da época dos anos 80, né? Com o avanço das teorias críticas e tal, a gente foi. O que gera até uma certa angústia, né? Eu posso dizer isso, que eu tive uma formação que eu considero crítica, eu estudei muitos autores críticos, e ao chegar na escola, a gente tem a ilusão de que a gente vai conseguir fazer um trabalho mais crítico. Só que a precariedade, o sucateamento do ensino público, ele é tão grande, né? Realmente um projeto para impedir que a gente consiga fazer uma transformação social. Então, assim, não é à toa que os professores mais críticos são os que mais adoecem. E aí, na minha realidade, na minha prática, assim,
falar disso, eu acho muito interessante, porque é uma angústia que eu vivo, né? Eu tenho formação crítica, mas para implementar essa formação crítica, para colocar isso em prática, é uma angústia muito grande. Eu vejo que eu tenho que fazer uma verdadeira batalha, porque não adianta o professor ser crítico e a escola não ser crítica, e a Secretaria de Educação não ser crítica, os pais não ser críticos, os alunos não ser críticos, e o corpo docente não ser crítico, e aí você tem que brigar com Deus e o mundo para conseguir fazer o básico, e é muito cansativo, e aí você fica entre a sua saúde mental e a sua ética profissional, porque você querer fazer um trabalho decente, né? Eu vejo isso muito eu vou até ser mais específica, na minha prática pedagógica, por exemplo, eu estou ali tentando fazer um trabalho sociocultural, falar sobre temas, eu sempre puxo temas sociais, desigualdades, feminismo, é, a questão dos alunos especiais e tudo. E eu tento fazer um trabalho voltado para esse sentido, mas a realidade é esmagadora, entendeu? A gente tem nitidamente, é muito claro que o foco não está nisso, está em resultados, está o foco da escola, o foco da secretaria, tá? Em likes, né? Em aparecer ali nas redes sociais, em políticas, em visibilidade política, em visibilidade. E assim, isso não dá muita visibilidade, né? O trabalho efetuado assim, o trabalho visando realmente a transformação social não é muito visível, né? O que o pessoal quer é pão e circo. Essa é a realidade. Vou passar agora para Camila. Camila. Olá, eu sou a professora Elba e vou iniciar aqui falando um pouquinho do texto 2 do Libânio. A gente discutiu até agora um pouquinho a relação da sociedade com a nossa prática pedagógica, né, com a nossa ação docente, obviamente dentro da escola, e a gente tem esses impasses, esses entraves. O próprio conceito de crítica é um conceito que tá banalizado hoje em dia na sociedade pós-moderna, então a gente também, cabe a nós, professores, da classe, dos filhos da classe trabalhadora, né? Tensionarmos também esse conceito de crítica. E isso entra como uma questão na nossa prática, porque as abordagens críticas, as propostas críticas que surgiram com o movimento renovador, hoje nos colocam em cima do muro, porque em que sentido eu vou trabalhar para a crítica e trabalhar criticamente? Né? Então, se eu tenho um movimento de vivências, de fruições, de experimentações, um movimento tão variado e tão vário, será que também a crítica ela não está ficando um pouco... A gente tenta alcançar e ela vai correndo cada vez mais para longe, né? Então, isso gera também algumas inquietações nos aspectos didáticos, metodológicos da nossa ação docente. E aí esse texto fala justamente disso, que existe uma dissociação entre os conhecimentos específicos da educação, né? No caso aqui, eu vou falar da educação física, né? O Libânio não fala da educação física, mas a gente traz para a educação física, então existe um afastamento desses conhecimentos específicos e os conhecimentos pedagógicos que devem, então, se dar nesse sentido, para uma formação crítica, emancipatória, né? Então, então o desafio é esse, a gente trazer essas manifestações da cultura corporal de uma forma crítica para os alunos. E aí, Libânio aponta, né? Libânio ele defende uma teoria de ensino de David Dove, que na verdade é um seguidor de Vygotsky, então baseado no ensino desenvolvimental e prega ali uma consciência social dos alunos, para que a gente trabalhe a estética, a arte, a moralidade, a ciência. E aí ele encerra o texto falando da necessária articulação entre esses conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos específicos da área, da disciplina ali que está sendo trabalhada. E aí ele compara muito também o conhecimento específico, ele fala que acaba indo para os professores especialistas, né, que se tornam conteudistas, e aí tem a fragilidade na parte didática, pedagógica, que acaba tendo ênfase na formação em pedagogia. E aí eles têm o inverso dos especialistas, né? Eles conhecem a cultura do aluno, conhecem ali mais profundamente a turma que eles trabalham, então eles têm essa didática mais aprofundada, mas menos conteúdo, né? Então ele reflete muito sobre essa comparação. E em relação à nossa prática, por um lado, eu às vezes vejo isso mesmo,
mas comparando com a minha formação, por exemplo, não vivi muito isso. A minha formação, eu acredito que ela tenha sido muito positiva, tanto na parte de conteúdo quanto na parte de didática, né? Não sei a de vocês, se vocês querem compartilhar também. Bom, então eu vou fazer uma fala aqui para fechar a nossa discussão, tentando fazer aí o paralelo entre os três textos, né, que foram falados até agora, sobre a pesquisa sociocrítica e a prática pedagógica resultante disso, o afastamento entre, né, o ensino, né, e a didática, e o último texto trabalha com a questão da justiça social, né, principalmente quando você leva em consideração toda a diversidade cultural e social que os alunos têm. Então, na verdade, os textos eles se complementam, né? Eles trazem aspectos com ênfases diferentes, né? Mas aspectos que vão se misturando e fazem a gente pensar, né? Em elementos que são vitais, né? No nosso dia a dia, né? Quando o texto, né? O terceiro texto fala sobre justiça social, eu sempre fico me perguntando na seguinte questão, né? Como é que a gente junta, né? A questão da igualdade do acesso, né? E, ao mesmo tempo, respeita a diversidade dos alunos. Porque hoje a gente é orientado pela BNCC, por exemplo, né? E a BNCC, ela trabalha com essa questão, né, de um currículo que é para todo mundo, no Brasil inteiro, mas, ao mesmo tempo, ela fala do respeito à questão local, né? Às especificidades locais, né? Só que como é que a gente faz para trabalhar essa questão da justiça social envolvendo, né, conteúdos que são universais e os conteúdos que são específicos? Como é que a gente faz esse diálogo com esses conteúdos e dá acesso, né, justo, né, ao conhecimento para esses alunos? Então, eu sempre fico me perguntando com esse é um problema cotidiano, né, que a gente sempre tem sempre que pensar, né? A gente está de alguma forma violando, né, a cultura dos alunos, ou a gente está dando oportunidade para conversar com essa cultura, né? É sempre um grande desafio quando a gente pensa nos conteúdos que a gente vai abordar, a forma como a gente vai abordar. E aí a forma é, cara, como é que eu estou ensinando e o que que eu estou ensinando, né? Como é que eu estou abordando? Sobre que parâmetros, sobre que princípios, né, metodológicos eu estou abordando, né, o ensino da educação física. Então a gente precisa sempre estar pensando, principalmente quando a gente está num contexto em que as desigualdades elas assolam, né? E a gente precisa levar em consideração a origem, né, as condições sociais do aluno, as trajetórias que são desiguais, né? As dificuldades às vezes que os alunos têm, por exemplo, né, de alimentação, né? As dificuldades que os alunos têm às vezes, né, de, né, pertencimento, né, com a escola, né, que são diferentes, né? O pertencimento da escola é muito subjetivo. Então a gente tem essa dificuldade. Como a gente faz para atravessar o aluno, né? Principalmente quando a gente pensa, cara, a gente quer dar o acesso ao conhecimento sistematizado. Mas e aí? Como é que a gente faz, né? E aí a gente trouxe aí no E primeiro aí? texto toda a dificuldade da abordagem sociocrítica, que traz todos esses elementos, porque se a gente fosse olhar para uma abordagem tradicional, isso daí não tem nada a ver, né? E se a gente tende a trabalhar com a pesquisa sociocrítica, como é que a gente faz para conversar, né? Como é que a gente faz o como, né? E o que, né? Ao mesmo tempo. Como a gente faz o ensino, né? Está aliado ali à didática, né? Como é que a gente faz essa conversa? E É. como é que a E aí gente é um atinge desafio esse constante, né? aspecto? E aí, Exatamente. assim, para fechar, os textos eles conversam muito com a nossa realidade e eles falam muito da urgência de você ser crítico, preparar o aluno, né, um aluno responsável, consciente e que transforme de fato a sociedade, mas ao mesmo tempo ele apresenta todas as dificuldades que a gente sabe que a gente enfrenta no dia a dia. Então, é isso, é refletir sobre esse desafio que é constante. Então, eu acho que a gente conseguiu, né, assim, fechar e linkar esses três textos trabalhados na atividade 1.